Aí você chega no ponto 2, que é a hibridação. Que na verdade é o quê? Eu falo que a hibridação é uma teoria tapa-buraco, como muitas que tem na história da química. A TLV funciona bem. Eu mostrei casos para você. Só que existem situações que se eu for seguir a TLV à risca, eu chego no impasse. Algo que não tem explicação. E o principal causador dessa implicação foi o carbono, que eu vou te mostrar aqui. E aí, qual foi a consequência? Como é que eu uso, como é que eu conserto uma teoria que funciona para a maioria dos casos e não funciona para um caso ou outro? Não é que a teoria seja errada, mas posso ter uma teoria extra que explique algumas situações que a TLV não explica. E exatamente essa teoria extra para tapar buraco, que é a hibridação. Tá? Hibridação você pode lembrar de híbrido mesmo, de mistura. Tá? E vem daí o conceito, eu vou te mostrar aqui. Como eu coloquei para você aqui, ó, o principal ponto surgiu. Quando eu pensei no caso do carbono. Cara, o carbono faz 4 ligações. Beleza? A gente sabe disso, está cansado de saber. Só que se eu for ver a estrutura eletrônica dele, existe um probleminha envolvendo essas 4 ligações. Vou te mostrar aqui. Eu trouxe exemplos, tá? Então, vou pegar o CH4, por exemplo. O carbono, número atômico 6, é um S2, 2S2, 2P2. O hidrogênio, um S1. Beleza? Se eu seguir a TLV à risca, eu vou ver que eu vou ligar o orbital P do carbono com o orbital S do hidrogênio. Só que o orbital P do carbono, vou desenhar ele aqui naquele representação por quadradinhos, né? Cara, e eu sempre lembra que eu sempre coloco um elétron em cada casinha primeiro, tá? Regra de Rand. Eu vi que tem uma coisa estranha. Se o carbono faz 4 ligações e vai emparelhar com um hidrogênio, ele teria que ter 4 elétrons desemparelhados, teoricamente. E ele só tem 2. E tem um orbital vazio aqui. Então isso aqui não explicaria as ligações que eu tenho. Até porque já se sabia na época que o CH4 tinha uma estrutura de 4 ligações idênticas em termos de tamanho, formando um tetraedro. E isso aqui não faria com que isso aqui fosse bem feito. Quer ver? Vamos pensar aqui, ó. Se um orbital S, um S do hidrogênio ligar aqui e um hidrogênio ligar aqui, os outros dois fariam tipo uma dupla ligação no outro orbital. E aí, uma coisa que é importante, o orbital P, galera, ele faz o que? 90 graus um com o outro. Como é que 90 graus vai virar 109 graus e 28 minutos, que é o tetraedro? Aí que surgiu o problema. Então, o que o pessoal pensou a partir disso? Eu tenho que ter uma estratégia para explicar o que acontece aqui. E aí surge a hibridação que eu vou te mostrar agora. Ela é muito simples, tá? O que o pessoal pensou primeiro? Vamos pegar o carbono no estado fundamental, que é o carbono que a gente viu aqui agora. 1S2, 2S2, 2P2. E eu vou desenhar, para ficar mais fácil de você ver, somente os orbitais da última camada de valência que envolve as ligações, tá? Então, no estado fundamental, foi mal que eu errei aqui, eu vou ter um orbital S da camada 2, né? E três orbitais P da camada 2. Aqui, eu vou ver o seguinte, ó. Eu tenho 2 elétrons no orbital S e 2 no orbital P. Não dá para fazer as 4 ligações simples com hidrogênio, por exemplo. Tá? Isso aqui eu estou usando o CH4 como exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer outro composto que tem 4 ligações simples do carbono. Aí o que o pessoal pensou na época? Cara, deve acontecer alguma coisa nesse processo de ligação quando for ligar o hidrogênio ali ou outro ligante que ative o meu processo, forme o estado ativado. EA, estado ativado. O que é isso, mano? É por algum motivo eu promover elétrons de um orbital para outro. Então, tipo,
por algum motivo, alguma energia envolvida aqui, fez com que, da própria ligação às vezes, fez com que um elétron do orbital S fosse parar lá no orbital P. O que, de certa forma, resolveria meu problema, né? Porque olha só, S, P, P, P. Agora eu tenho 4 elétrons desemparelhados. Mas ainda tem um problema. Por quê? O orbital S é uma esfera. O orbital P é tipo um halter, com 90 graus. Como é que eu explicaria esse ângulo que eu encontro ali? Aí vem o grande detalhe, pessoal. Os teóricos da época fizeram cálculos envolvendo as equações dos orbitais e propuseram o seguinte: vamos fazer um sistema de equações? Tipo, se eu somasse as equações dos orbitais S, P, 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 gerando o que? Novas equações, tá? Equações híbridas. E aí, isso na prática equivale a tipo misturar os orbitais, tipo fundi-los, tá? E nessa história o negócio deu bom, porque eles chegaram à conclusão que se eu juntasse os orbitais S, P, 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 formando SP3, né, eu formaria ou obteria o ângulo de ligação idêntico ao ângulo do tetraedro, matematicamente falando. E aí só um detalhe, pessoal, eu não formo um SP3, eu formo 4 orbitais SP3. É como se eu juntasse os 4 orbitais SPPP e aí misturasse, e cada um restante dos 4, se eu entrar com 4, tem que sair 4. Tivessem 3 quartos de P e 1 quarto de S, com um orbital, ou desculpa, um elétron em cada orbital. Qual que é a vantagem? Esses orbitais híbridos, todos têm o mesmo ângulo de ligação, o mesmo formato, então fazem ligações iguais. E aí só tem uma manha só. Você vai falar assim, cara, beleza, mas como é que eu junto os orbitais ali? Qual que é a regra que eu vou usar? Uma regra simples. Eu vou juntar os orbitais aqui, ó, tantas quantas forem as ligações sigma que eu tenho que fazer. Então aqui no meu CH4 eu tenho 4 ligações sigma. Se eu tenho 4 ligações sigma, vou juntar os 4 primeiros orbitais. Acabou o problema. Aí eu chego no tal do carbono sp3. Então no CH4 eu sei que o carbono é sp3. E um carbono sp3 é o que na prática? Um carbono que faz 4 ligações sigma e nenhuma ligação pi. Ele só faz ligações simples. Beleza? Esse é o primeiro caso de hibridação do carbono. Eu estou fazendo do carbono por quê? Porque é o que mais aparece disparado, tá? Mas tem uma coisa legal, pessoal. Esse método que eu fiz para você aqui agora, se o cara trouxer uma pergunta da hibridação do boro, que faz hibridação, você consegue fazer. A hibridação do oxigênio, você consegue fazer. Nitrogênio, qualquer átomo que fizer hibridação, você consegue fazer por esse método aqui, tá? A regra é sempre a mesma. Eu vou te mostrar de novo agora, tá? Tem um exemplo agora de um outro carbono que faz outra hibridação, que é esse aqui do formol, tá? Vou desenhar a estrutura do formol como ela é. Ó, ela é assim. Se sabe que ela é assim, ó. É um triângulo plano com ângulos de ligação aqui, ó, 120 graus. E aí eu sei uma coisa interessante aqui, ó. O carbono aqui, ele faz ligações sigma e também faz ligação pi. Então eu vou começar por aí. Eu vou repetir o tal do estado fundamental, porque a minha base é entender o carbono. Então, eu vou focar só naquela parte final, tá? Ó, camada final, camada de valência. 2s, 2p. Ele tem aqui, então, como o outro carbono também tinha, 2 elétrons aqui e 2 aqui. Qual que é o estado seguinte? Que ele supõe que alguma energia foi dada aqui pela própria questão da ligação, formando um estado ativado, que é um estado onde eu vou promover um elétron de uma camada para uma camada seguinte. Nessa promoção, ó,
nessa promoção por alguma energia que eu coloco no processo, eu vou gerar novas distribuições presentes ali. Belezinha? Ótimo. Show de bola. Aí vem a parte boa. Nesse caso aqui eu tenho 3 ligações sigma. Então, para a parte seguinte tem que fazer o quê? Eu vou juntar os 3 primeiros orbitais, porque eu só vou juntar as ligações sigma. Então eu tenho aqui, ó, um orbital S, P, P, vou juntar um S com 2 P's. Então o estado híbrido que eu vou ter vai ser S com P, sp2. Vai dar 3 orbitais sp2 e vai sobrar aqui um orbital P puro. Vou comentar sobre ele já. Então vai ter um elétron em cada cara para fazer as ligações sigma e o P vai ficar purinho aqui. Qual que é o grande detalhe da parada, pessoal? Quando eu tenho o orbital sp2, carbono sp2, ele sempre vai acontecer quando tiver 3 ligações sigma e uma ligação pi. E aí você começa a enxergar o que eu falei com você. Por que eu sobro aquele orbital P puro? Mano, o orbital P puro que sobra aqui é o que faz a ligação π. Porque ligação π só é feita por orbital P. Viu? Agora tudo faz sentido. Então por isso que eu sempre vou juntar os primeiros orbitais que tiver na sequência de energia, né, do menor energia para maior energia, e o que sobrar vai fazer ligação π. Então nesse caso, no formol, o carbono ele é um carbono sp2, tá? Ele tem hibridação sp2 e vai ter um ângulo de ligação 120 graus. E a explicação está aqui. Por quê? Então, é uma teoria que tem um fundamento interessante. A gente vai ver daqui a pouco em geometria, na próxima aula sobre esse tema, que aí as coisas se encaixam, que eu consigo correlacionar a geometria com isso aqui. Então, você vai ver que você não precisa nem decorar todo o processo de hibridação. Se você souber entender a geometria das moléculas, você consegue determinar a hibridação de quebra, por consequência. Beleza? Tem mais um caso, que é o HCN. Cara, o HCN é uma molécula linear, onde o carbono faz uma tripla. Então aqui a situação muda também, né? Eu tenho 2 sigmas e 2 pi acontecendo. E aí, nesse caso, vou seguir o mesmo padrão. Ó. Estado fundamental não vai mudar. 2S, 2P. Vai ter o estado ativado. Vou desenhar primeiro eles aqui para ir preenchendo com vocês, tá? Então, ó, tem aqui o estado fundamental, o S completo e o P com 2. Vou dar energia para o elétron do S para ele ir para o orbital P, desemparelhar. E aí eu vou agora juntar quais orbitais aqui do S e do P. Se eu tenho que fazer 2 ligações sigmas, eu vou juntar os 2 primeiros. Então isso aqui faz as 2 ligações sigmas que tem que ser feitas. Então o estado híbrido, que é o EH, vai ser 2 orbitais sp. E vão sobrar 2 orbitais p puro, que vão fazer o quê? A danadinha da ligação π. Então repara que tudo é meio que lógico depois que eu entendo a parada. E aí, ó, você pode indicar que esse cara aqui que vai fazer, ou vai ser o carbono que faz 2 ligações sigmas e 2 ligações π. E que esses caras aqui fazem as ligações π que estão faltando ali. O orbital P faz ligação π. Cara, aí tudo faz sentido. Geralmente, poucos são os vestibulares hoje em dia que cobram isso que eu mostrei para você, esse processo de raciocínio. Ainda tem, mas é muito, muito raro aparecer. O que mais se cobra é isso aqui, ó.
Eu até coloquei aqui um texto para você lembrar disso. Enem e outros vestibulares tradicionais cobram você entender e saber determinar o que é um carbono sp3, sp2, sp, qual a geometria que ele tem e qual o ângulo de ligação. E para isso, até falei aqui, tem a regrinha dos dedos, que eu acho que é a melhor regrinha que tem para você fazer nesse ponto. Eu quero que você pare tudo e só me olhe aqui agora, porque a regrinha dos dedos é show. Sério, até me posicionar aqui melhor. O carbono faz quantas ligações? Faz 4. Então você vai fazer assim com a mão. Tá? 4 de ligações o carbono faz. Vocês veem bem aqui. Se o carbono faz 4 ligações simples, igual está aqui, ó, quantos espaços tem entre os dedinhos aqui? 3. Então o carbono é sp3. sp3, qual a geometria que é tridimensional? Tetraédrica. É o carbono tetraédrico e é o ângulo de ligação. Só lembrar de geometria na matemática para você sacar que é 109,28. Segunda situação. Um carbono que faz uma dupla e duas simples. Não importa onde esteja a dupla ou a simples. Tá? Vai ter 2 espaços entre os dedos. sp2. É um carbono sp2. A geometria que tem 2 dimensões, que é bidimensional, é a geometria plana. Trigonal plana. 120 graus, ângulo de ligação. Terceiro caso. Faz 2 duplas ou faz uma tripla e uma simples. Tanto faz. Nos 2 casos eu vou ter um espaço aqui entre os dedos. Ó. sp1. sp1 é unidimensional. É linear. Ângulo de ligação 180 graus. E você vai ver uma coisa, a regra dos dedos ela funciona não só para o carbono, mas para qualquer átomo. Eu vou te mostrar depois ao longo de geometria, quando acabar a geometria, que aí dá para fazer um raciocínio legal com isso aqui, como é que eu entendo a regra dos dedos para qualquer outro átomo, baseando nessa regrinha inicial aqui. Show?